Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, professor Flávio Souza aqui, e no vídeo de hoje eu vou dar uma revisada aí no conceito de equações do segundo grau. Então vou pegar desde o comecinho e aí vou fazer uma revisão geral aí para ajudar você que é seguidor do canal e para ajudar meus alunos aí também do ensino presencial que estão em época de prova e de trabalhos, beleza? Então vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para receber notificações de vídeos novos, porque todo dia eu estou postando um vídeo, tranquilo? Então vamos lá. Para falar da equação do primeiro grau, do segundo grau, né? Eu tenho que dar uma relembrada aí no conceito da equação do primeiro grau, né? Então, como é que a gente sai da equação do segundo grau e vem para a equação do primeiro grau? Essa é a parte aí importante, né? Então vamos lá, vamos dar uma grifada aqui, vamos fazer um negocinho bonitinho. Certinho? Então vamos lá. O que é uma equação do primeiro grau? Então vamos relembrar aqui o conceito, certo? Tirar essa régua daqui. Uma equação do primeiro grau, na forma reduzida, aí, na forma algébrica, né? É uma sentença expressa desse tipo aqui, ó. Ax mais b igual a zero. E aí, quando a gente resolve uma equação, quando a gente acha o conjunto verdade dessa equação, a gente está trabalhando aqui no nono ano, geralmente nono ano, comecinho do primeiro, então a gente já está usando como o universo o conjunto dos números reais. Então, nossa equação aí tem como universo o conjunto dos números reais. E aí, para isolar o x aqui, né, para achar o valor do x, o que, que a gente faz? A gente isola essa variável. Então tá aqui, ó, o x, como é que eu vou isolar ele? Então, eu tenho ax, então tá aqui, ó. E esse b que está positivo, mais b, como ele está somando no primeiro membro, ele vem aqui para o segundo membro subtraindo, certo? E agora, ó, o a ele está multiplicando o x. Então, quando ele for para o segundo membro, ele vai dividindo. E aí já entra um conceito aqui de equação do primeiro grau, que o a, que é o coeficiente, né? Ele tem que ser diferente de zero, porque dentro dos reais eu não posso dividir por zero. Não tem esse conceito aí da divisão por zero. Beleza? Deixa eu só dar uma destacada aqui e recuar isso aqui. Beleza. Então é assim que a gente resolve uma equação do primeiro grau. E aí você deve estar se perguntando, por que que essa equação ela é do primeiro grau? E aí a gente vai explorar um pouquinho da variável. Ó. A variável é x aqui. Ó. Então essa equação do primeiro grau ela tem como variável x. E por que que ela é do primeiro grau? Porque o expoente aqui do x, ó, ele é 1. Então, ó, você tem x elevado a 1. O maior expoente da variável é 1, portanto, essa equação é a equação de primeiro grau. E eu vou colocar um exemplo aqui só para a gente relembrar como é que faz uma equação do primeiro grau. Agora que eu já fiz a forma reduzida, né? Vamos para um exemplo aqui, ó. Então vou colocar 4x menos 8 igual a zero. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou isolar o x. Então, ó, 4x menos 8. O 8 ele vai para o segundo membro, então ele vai ficar positivo. E agora, o que, que eu faço aqui? Ó? O 4 ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 8 dividido por 4. E aí a gente chega em 2. E aí a gente vai marcar aqui, ó, o nosso conjunto verdade, que é o número que torna a equação verdadeira, que nesse caso é o 2. Certo? Então tá aqui, ó, a solução dessa equação do primeiro grau. Agora vamos para o nosso assunto principal, que é a equação do segundo grau. Vamos lá, vamos escrever de novo aqui, ó. Estou trocando as canetas aqui para fazer um negócio legal. Então vamos lá. Uma equação do segundo grau.
certo? Vamos dar uma grifadinha aqui para ficar da hora. Pronto. Então, para a gente, o que vai ser uma equação do segundo grau? Vai ser uma sentença desse tipo aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí eu já vou colocar uma restrição aqui, ó. Qual é a restrição? Que o a tem que ser um número diferente de zero. E aí por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, esse termo aqui, ó, ele desaparece. Porque pensa assim, que o a é zero. 0 vezes x ao quadrado vai zerar. Então, se esse termo aqui que eu pintei, se ele sumir, essa equação passa a ser do primeiro grau. Então, primeiro lembrete aí, na equação do segundo grau, o a nunca vai ser zero, beleza? O b e o c, eles não têm restrição. Então, ó, o b e o c, eles pertencem, e aí vamos se ligar na linguagem matemática, ó, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, B e C, eles podem ser qualquer número real. Ou, inclusive zero, né? Eles podem ser inclusive zero. Tranquilo? A, B e C, ó, A, B e o C, eles são chamados na equação de coeficientes. Coeficientes. Certo? Sempre são chamados de coeficientes. Ou seja, vai ser um número. Geralmente A, B e C são números. Quando a gente for falar de equação literal, você vai ver que podem ser outras letras. Mas geralmente esses coeficientes são valores numéricos. E como saber quem é quem? O A, ó, presta atenção nisso aqui, ó. O A, ele sempre está na frente do x ao quadrado. O B, ele sempre está na frente do x. E o C é sempre o termo independente. Ou seja, é o termo que não depende do x. Beleza? Então, uma equação, se você olhar, ela é formada por 3 parcelas. Então, posso falar que uma equação de segundo grau é um trinômio. Esse igual a zero tem que ter, é importante, certo? E essa daqui é a forma que a gente encontra aí, ó, chamada de forma normal. Forma normal. Ou forma reduzida. Então, essa equação aqui ela pode ser chamada dessas duas maneiras. Tranquilo? Vamos colocar alguns exemplos aqui para a gente entender e ver como separa os coeficientes. Tranquilo? Então vamos lá. Vou mudar de tela aqui e vamos para alguns exemplos. Vamos lá. Aqui. Então, beleza. Primeiro exemplo, vou colocar aqui, ó. Eu posso ter uma equação assim, ó. 4x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. E aí você percebe que essa equação ela tá bonitinha, ó, porque eu tenho o A e o B e o C bem destacado aqui, ó. Então esse cara é o A, ó. Então, eu falo que o A vale 4. Então o x ao quadrado ele não entra. O A é só a parte numérica. Eu vou marcar o B, ó. O sinal aqui quando é negativo, ó, ele acompanha. Então o B vai ser o menos 7. E o C é a constante. Então, ó, o C é o 6. E aí, se você lembrar do slide anterior, ó, o A é sempre o número que está na frente do x ao quadrado, o B é sempre o número que está na frente do x, e o C é a constante. Certinho? Eu posso ter uma equação assim também, ó. Ela pode aparecer assim, ó. X ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero. Aí você fala, bom, não tem o A. Quando o A não está escrito aqui, ó, quando ele não aparece, é porque ele é o número 1. Então, o número 1 está implícito ali, ele está escondido.
Mas daí a gente pode colocar. Então aqui nessa equação, ó, o A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale 3. Então é assim que a gente separa os coeficientes, certinho? A equação ela sempre vai estar bonitinha assim? Não, às vezes a equação pode estar faltando um termo. Pode estar faltando o termo B ou o termo C. Como é que essa equação vai aparecer para a gente? Ó? Deixa eu mudar de tela aqui. Vamos colocar um exemplo faltando uma das partes da equação. Então tá aqui, ó. Eu posso ter uma equação assim, ó. 6x ao quadrado menos 7x igual a zero. Então tá aqui, ó. Como é que eu separo? Ó, quem está na frente do x ao quadrado é sempre o a. Então, nesse caso, o a vale 6. Quem está na frente do x é sempre o b. Então, ó, o b vale menos 7. E aí você percebe que está faltando a constante, está faltando um termo aqui independente. Quando tiver faltando, a gente vai falar que esse coeficiente é nulo, ou seja, o c é zero. Esse tipo de equação é chamado de equação incompleta. Equação incompleta. Então, toda equação que tiver faltando o termo C ou o termo B é uma equação incompleta. Vamos colocar um exemplo aqui de uma outra equação que está faltando o termo C. Então, ó, presta atenção na diferença entre as duas, hein? Ó. 6x ao quadrado menos 7 igual a zero. E aí, se você vier no automático, você vai vir aqui, ó. Quem está na frente do x ao quadrado é sempre o a. Então, o a vale 6. E aí você vai para o segundo termo e você marca que ele é o b. E aí você erra. Então, ó, por que esse cara não é o b? Porque o b depende de x. Olha aqui na equação de cima, ó. O b é menos 7 porque é menos 7 vezes x. Esse cara aqui dessa equação, ele é a constante, ó, ele não depende de x. Então, nesse caso, o c é menos 7. O termo que depende de x está faltando, que é o b. Então, o b também aqui vai ser chamado de zero, b vai ser nulo. Essa equação também é uma equação incompleta. Mas percebe que as equações são incompletas por motivos diferentes. A primeira equação é incompleta porque o c vale zero. E a segunda equação é incompleta porque o b vale zero. Certinho? E aí você pode falar para mim assim, toda vez que eu for classificar esses coeficientes, a equação vai estar bonitinha assim, só separar? Nem sempre. Então vamos ver alguns casos especiais aqui, ó. Vou até colocar em outro slide e vou chamar aqui de casos especiais. É só para diferenciar dos outros, tá? Não é nada de outro planeta. Beleza? Então, ó, casos especiais. Eu vou pegar uma equação aqui e vou colocar para vocês darem uma olhada. Então, a equação pode aparecer assim, ó. Vou colocar mais para baixo. X mais 3 vezes x menos 3 igual a 4x. Aí você fala, será que isso é uma equação de segundo grau? Então a gente tem que arrumar essa equação. Lembra que a forma normal dela é isso aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então eu vou organizar a equação para deixá-la desse jeito, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Distributivo aqui, ó, x vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 3 vai ficar menos 3x. Aí eu vou vir aqui, ó, mais, vou fazer de outra cor aqui, ó. Mais 3 vezes x vai ficar mais 3x. Então, ó, mais 3x. E mais 3 vezes menos 3, fazendo a regrinha de sinal, vai ficar menos 9.
E esse 4x aqui, ó, esse 4x que está no segundo membro, eu vou mudar ele para o primeiro membro. Vou fazer ele de outra cor aqui, ó. Só que ele está positivo, ele vai ficar no primeiro membro negativo. E agora eu vou igualar a zero. Porque eu mudei o 4x de lado, não ficou nada no segundo membro. Agora eu vou agrupar os termos semelhantes, ó. X ao quadrado, só tem ele aqui com x ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, menos 3x e mais 3x. Então eu posso anular, porque menos 3 mais 3 é zero. Menos 4x menos 9. E aí percebe que agora a equação está com essa cara aqui, ó. Ela ficou com essa cara. E agora eu consigo destacar os coeficientes. Nesse caso, ó, não tem nada na frente do x ao quadrado. Significa que o a vale 1. Então, ó, o a vale 1. O b, ó, o b é o cara que depende do x. Então vai ficar menos 4. E o c é a constante, que é menos 9. Certinho? Vamos ver um outro exemplo aqui. E aí a gente finaliza essa aula aqui. Certo? Então, exemplo 2. Assim, ó. X que multiplica 2x mais 1 igual x ao quadrado. Então, ela não está no formato legal para a gente achar os coeficientes. Lembra que a forma normal é essa aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, eu tenho que deixar ela com essa cara. Beleza? Falhou aqui. Então, vamos lá. Vamos distribuir esse x aqui, ó. X vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado. Porque x vezes x, x ao quadrado. E agora eu vou fazer aqui, ó, x vezes 1. Que vai ser 1x. Ou você pode colocar só x, não tem problema nenhum. Esse x ao quadrado, eu vou mudar de lado. Ele está no segundo membro, eu vou colocar ele no primeiro membro. Só que ele vai ficar negativo. E agora eu vou igualar a zero. Vou agrupar os termos semelhantes, ó. Esse cara aqui, eu posso agrupar com esse cara, porque os dois têm a mesma parte literal. Os dois têm x ao quadrado. Então, ó, aqui é como se fosse 1. Então, eu vou fazer 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar só x ao quadrado. Ou, se você quiser, 1x ao quadrado. Não tem problema. Mais 1x, que está aqui, ó, só repetir, igual a zero. E aí você percebe que essa equação é uma equação incompleta. E se ela é uma equação incompleta, alguém vai ser igual a zero, certo? Eu vou vir aqui, ó. O a vale 1. O b vale 1 também, porque o b é o cara que está na frente do x, ó. E está faltando o termo independente, está faltando a constante. Então, ó, a constante é zero. Tem uma equação incompleta, certo? Vamos fazer mais uma aqui só para usar esse espacinho final aqui da tela. Então, ó, 3. Vamos colocar uma equação aqui bem interessante. Raiz de 5 vezes x ao quadrado menos 2 nonos de x mais 1/3. E aí, você fala assim, caramba, equação esquisita, como é que eu vou saber quem é A, B e C? Então tá aqui, ó. O A é sempre o cara que está na frente do x ao quadrado. Então, o A é a raiz de 5. O B é sempre o cara que está na frente do x. Então, o B é essa fração, menos 2 nonos. Não importa se é número inteiro, se é fração, se é decimal. O conceito para achar o A, B e C é o mesmo. Então, ó, e o C é 1/3. Certo? Então, achei aí os coeficientes. Tranquilo? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então, esse primeiro vídeo aqui, a gente não resolveu a equação. Então, a gente deu uma revisada aí no conceito de equação do primeiro grau. Mostrei para você. Depois fui para o conceito de equação do segundo grau. Mostrei a diferença entre uma equação incompleta e uma equação completa.
Por exemplo, essa equação 3 aqui, ó, ela tem o A, o B e o C, que são diferentes de zero. Então, essa equação é uma equação completa. A equação completa, incompleta, sempre vai ter alguém igual a zero, ou C ou B, certo? E aí a gente aprendeu a separar os coeficientes. Mostrei também que não tem aí, todas as equações vêm no formato bonitinho. Então a gente arruma ela, coloca na forma normal ou reduzida e depois acha os coeficientes, beleza? Então, primeiro a gente tem que arrumar as equações para depois separar os coeficientes. Separando os coeficientes, aprendendo a separar os coeficientes, a gente vai para o próximo passo, que é a resolução da equação, certo? Então, vamos aprender a resolver as equações. Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Fui!